E hoje, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre as energias, tá? Feminina e energia masculina, chamada de Yin e Yang, tá? Se você não conhece a filosofia, né, de Yin e Yang, como que essas duas energias se comportam, como que a gente consegue entender qual é a hora que você está sendo uma pessoa guiada pela energia masculina e qual é o momento que você está sendo guiado pela energia feminina, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje e vou deixar claro para vocês, tá? Algumas coisas que talvez vocês não saibam com relação à energia feminina e masculina. Para deixar claro, desde o início, para sintetizar esse conhecimento, quando a gente fala Yin e Yang, né? Yin é uma energia feminina, é uma energia mais fria, é uma energia mais amorosa, uma energia mais maternal, tá? E Yang é uma energia de força, de ação, do dia, do sol. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho isso aqui dentro dessa live de hoje, tá? E eu vou explicando passo a passo para vocês. Se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês perguntem aí, tá? Que eu posso tentar explicar de alguma maneira. Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala de energia Yin e Yang, a gente precisa entender que isso não surgiu do nada, tá? Tem uma relação direta com a filosofia taoísta, tem uma relação direta com as tradições chinesas, a acupuntura fala muito dessa energia, tá? Dos chakras, de como que a gente pode aumentar ou equilibrar algum meio energético, tá? E essa filosofia taoísta, ela defende, tá? Os filósofos taoístas, né, defende a ideia de um todo, de que tudo, né, tudo faz parte de tudo. Que eu faço parte de você, você faz parte de mim, que esse universo como um todo, ele é composto de uma coisa só. É como se fosse uma grande célula, ou seja, um grande corpo e várias pequenas células dentro desse corpo. Só que tudo isso compõe a mesma coisa. Então, se a gente for dar uma boa analogia, a analogia do nosso corpo, né? Parece que é uma coisa só que você começar a olhar anatomicamente, você vai ver as células, vai ver a formação, você vai ver a anatomia, você vai ver como que é complexo. Uma célula tem uma complexidade absurda, você vai ver os códigos do DNA, você vai ver como que é tudo ordenado dentro de nós, só que a gente não é um corpo, simplesmente uma coisa que você olha assim, né? E pronto. Não, tem várias partezinhas funcionando para que eu consiga falar aqui, por exemplo. Para eu parar, pensar e passar uma informação. Tem vários neurônios, várias células. O meu pulmão precisa me suprir de oxigênio, tá? O sangue precisa circular para levar toda essa informação. Então, assim, essa é a analogia perfeita, tá? Quando a gente fala de um todo, que existem várias participações especiais nesse todo. Então, assim, gente, nós somos essas células e o todo é o universo. Então, uma célula que está doente, uma parte do corpo que não vai muito bem, interfere em todo o corpo, tá? Uma víscera que não funciona muito bem, interfere no sistema do corpo. Então, na hora que você vê o seu meio, o seu universo, o outro, e você acredita que aquilo não tem a ver com você, né? Você está saindo um pouquinho dessa filosofia taoísta, desse comportamento de que tudo faz parte de tudo. E se eu influencio em você, você influencia em mim. Principalmente quando a gente interage, tá? Quando a gente interage. Então, olha só. Essa filosofia traz, tá? Colocou que os indivíduos, o ser humano e o universo, eles são compostos das mesmas leis, tá? As mesmas leis que compõem o universo compõem o ser humano. E o que isso quer dizer, tá? Tudo isso foi arquitetado de forma sincrônica. E aí você pensando em ciclos de altos e baixos, tá? Como uma onda do mar, como o batimento cardíaco, né? Como o pulso, né? Como a pulsação, no caso, tudo isso, né? São ciclos
que acontece com nós, com a gente, com o ser humano, que é chamado de microssomos, né? E o universo no macro. No macro, a gente é uma miniatura de um todo. Eu quero deixar isso muito claro, tá? Para todas as vezes que a gente falar de energia feminina, energia masculina, a gente precisa entender que essa energia, ela não é separada de você porque você é homem ou porque você é mulher. Se você é mulher e falar, eu não tenho energia masculina porque eu sou uma mulher. Eu não tenho energia feminina porque eu sou homem, né? Na figura, no sexo masculino, no caso, tá? Isso não é real. Não é assim que funciona. E eu vou tentar fazer uma analogia para você poder entender que dentro de um polo, né? Dentro de uma linha, de um conceito, você vai ter a energia feminina de um lado, que é o lado direito, e a energia masculina do outro lado, que é o lado esquerdo. Apesar de eles estarem em lados opostos, eles são parte da mesma coisa. Então entenda, dentro de você, dentro do seu corpo, existe a mesma coisa, tá? Tô falando de energia, polo feminino e polo masculino. Não é fora de você. Deixa isso bem claro para que isso te dê uma clareza no seu dia a dia, tá? E aí a gente vai trazer a analogia do universo, você vai ver que dentro desse contexto você vai ver o homem entre o céu e a terra. Você vai ver a natureza se comportando dessa maneira com o dia e com a noite. Você vai ver isso acontecendo com o frio e o calor. Você vai ver isso acontecendo com o bem, com o mal. Então, você vai ter esses polos, tá? Da mesma coisa, só que polos opostos. Então, apesar de eles serem opostos, eles são complementares. Eles não brigam entre si. Eles se complementam, tá? Então, o importante, o legal de você entender isso é que você traz essa energia dentro de você e em momentos diferentes ela vai ser necessária para você ter um certo tipo de comportamento. E você tem que ter consciência que você tem autoridade para mudar a chavezinha, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo sobre essa consciência, essa ideia de todo, né? Você vai ver que os físicos quânticos, eles reafirmam a cada momento, né, essa ideia do todo, essa ideia do entrelaçamento quântico, né, das partículas interagindo entre si, que quando você põe uma molécula para interagir com a outra, depois, mesmo de forma distante fisicamente, elas têm um comportamento simultaneamente parecido, um sente lá e o outro sente aqui. Isso você já deve ter ouvido quando uma mãe tem um pressentimento, né? Quando tá acontecendo alguma coisa e fala, nossa, eu tô com uma angústia. Quando você vai ver acontecer alguma coisa com alguém querido, alguém que você conhece, alguém que você ama. Isso tem muito a ver com essa relação quântica que tá de entrelaçamento, de essas partículas estarem o tempo inteiro em comunicação. Talvez seja difícil para você entender esse lado mais técnico, esse lado mais científico, mas é só você parar para pensar que você agora está conectado com qualquer pessoa do universo que você tenha o número de celular dela. Qualquer pessoa no mundo, se você tiver o número de telefone, você consegue entrar na frequência dessa pessoa. Você consegue se conectar com essa pessoa, mesmo que você não a conheça fisicamente, mesmo que ela esteja em outro lado do país, mesmo, não importa, você consegue ter essa comunicação, tá? Não local, que de forma instantânea você aciona, né? Que um tempo atrás isso aí seria bruxaria, isso aí seria magia, feitiçaria, qualquer um desses nomes de coisas que não tem muita explicação, né? Eram classificados como coisas ruins. Mas se você for olhar cientificamente, era para você nem estar usando o Wi-Fi aí da sua casa. Não era para você estar usando a internet da sua casa. Você não sabe como que funciona, você não sabe como que essa internet chega até aí, mas você não questiona isso, né? Então, assim, a ideia qual é? É você saber que essa comunicação, apesar de você não entender, ela está acontecendo. Apesar de você não ter ideia, tá? Ela está acontecendo.
Então, muitas vezes, você vai sentir algo fisicamente quando, por exemplo, a pessoa que você se relaciona, né? Um parceiro, uma parceira, alguém que você tenha um relacionamento, ela tá se interessando por uma outra pessoa do outro lado. Você fica com uma sensação estranha, uma desconfiança, uma coisa diferente em você. Por quê? Porque vocês estão em ressonância, vocês trocam células, vocês trocam salivas, vocês trocam energia. Se a pessoa lá do outro lado, ela se conecta com alguma coisa, naquele mesmo momento você começa a ter o pressentimento do outro lado. Naquele mesmo momento, você começa a se sentir desconfiada. Naquele mesmo momento você fica tentando vasculhar alguma coisa, tá? E por não entender como que essa comunicação chega, muitas vezes você ignora, muitas vezes você deixa pra lá. Então é interessante para você aplicar isso na sua vida, entender que a sua autoimagem, sim, está relacionada com o seu entendimento, o entendimento de como o seu corpo físico também funciona. O corpo energético, mas o corpo físico também, tá, gente? Então, assim, olhar essa unificação é enriquecer a compreensão das interações que a gente tem com o ser humano. Se você olha para essa situação, essa compreensão e fala, por isso que eu sinto as coisas de vez em quando, por isso que eu não sei lidar com certas situações, mas eu tô sentindo. Eu tô me sentindo mal, aquilo tá fazendo alguma coisa dentro de mim. Compreender essas coisas, essa unidade, tá? Vai fazer você compreender como que as interações não locais, extracorpóreas acontecem, tá? E acontecem mesmo. Então, assim, Confúcio, entre outros filósofos, sempre trouxeram, são os precursores, né, dessa filosofia, sabendo que os homens, né, eles têm essa interação da natureza e eles foram criados nesse condicionamento propositalmente, tá? Nós fomos criados um reflexo de tudo que já existe, um reflexo de tudo que Deus fez, é emitido em nós com um certo grau de poder, tá? De liderança. A gente consegue liderar entre a natureza, entre os animais, enfim. Então, segundo Confúcio, por exemplo, né, a vida que existe no ser humano tem um código e esse código existe na natureza também. Então, a codificação energética do dia e da noite, do frio e do calor, né, da vida e da morte, tudo isso é codificado dentro de nós. Então, a gente tem essa polaridade, tá? A gente tem esse conceito e essas duas polaridades dentro de nós, tá? Então, destacamos aí a ideia de que a energia masculina é do homem e a energia feminina é da mulher. Não é assim, se isso era uma confusão para você, não é assim que funciona, tá? Somos um todo. Então, quando a gente fala de yin e yang, né, a gente está falando que a energia feminina, yin, ela equilibra a energia masculina, que é yang. Quando você está dentro de um conceito, de uma linha de conceito, tá? Que se baseia na ideia de que todas as coisas vão funcionar de acordo com esse ciclo, o que vai ser disfuncional dentro dessa ideia? O que não vai ser correto? É você ter uma dessas polaridades em desequilíbrio. É você ter uma dessas polaridades em ascensão. Ou seja, se você tem uma polaridade masculina, feminina desse lado, né? Do direito, mais desenvolvida, em evidência, e você tem a frieza, você tem a energia mais fria, você descansa mais, né? Tem várias características que eu vou falar aqui para você. Talvez você não tenha muitas realizações na sua vida. Talvez você seja a pessoa que sonha e nunca põe em prática. Por quê? Porque a energia que põe as coisas em prática é a energia masculina, é a energia da ação, é a energia do sol, é a energia do calor, a energia do movimento, a energia do entusiasmo. Não que a mulher ou o homem não vai ser entusiasmado. Gente, entendam, isso está dentro de você. Se a sua dominância de energia for a energia... A Sheila botou simpático e parasimpático. Pode ser. Faz sentido, Sheilinha.
Mas aqui a galera não vai entender muito bem isso não. Então assim, ó, se sua dominância de energia é a energia feminina, muitas vezes você não tem força para agir, tá? E não porque você não quer, mas porque essa não é a energia da ação. Não é a energia que vai fazer você passar por cima de algumas situações, tá? Então, vamos ver se você entende que essa bipolaridade energética, ela é totalmente complementar, tá? Não são opostas. Eu vou ficar repetindo isso aqui. Elas não brigam entre si, elas só se desequilibram, mas elas são essenciais para a sobrevivência de qualquer ser humano. Então, assim, sempre que uma delas se encontra, né, nesse desequilíbrio, você vai encontrar uma deficiência na vida, na natureza, em qualquer lugar que isso aconteça. Você vai ver que tem alguns países na Europa, por exemplo, que demora a clarear, né, a ficar de dia. Você chega lá 9 horas da manhã, ainda tá de noite. 10 horas, dependendo se tiver no inverno, então são países que as pessoas têm uma tendência a ter problemas mentais, de ter depressão, falta um pouco de ação, são pessoas que ficam mais paradas, o frio é muito grande, né? Porque a produção do cortisol, que é um dos hormônios que ajudam a gente a agir, é um hormônio que em excesso ele vai gerar estresse, mas ele é super importante na sua vida, ele vai ter uma deficiência, porque a luz solar é o que faz com que esse hormônio seja produzido de uma forma mais saudável, mais funcional. Então, se você retira a luz, se você retira essa ação da natureza, vai influenciar na sua vida também. Então, assim, você vai ver pessoas que gostam menos de sol, pessoas que gostam mais de sol. Tem gente que gosta mais do frio, tem gente que gosta mais do calor. E isso tudo já dá para você entender um pouquinho sobre você. Ó, um pouquinho. A gente está falando só dessa energia de uma forma superficial, para você compreender que essa construção, né, esse conceito de yin e yang, ele vai afetar diretamente na sua vida. Então, assim, se você agora é jovem, uma hora você vai ser um velho, né? Vai envelhecer. Se você é belo, uma hora você vai ser feio. Ou você é feio e belo ao mesmo tempo. Ou você tem o jovem e o mais velho em você nesse momento agora. Então, todas as vezes que você pensar em um ponto, você vai pensar no outro que existe em você. E isso é muito bem traduzido naquela imagem. Eu fiz uma imagenzinha aqui, mas não sei se vai dar para mostrar. Essa imagenzinha aqui, ó. Que nem todo bem é bem, 100%, tá vendo? Tem um pontinho aqui. E nem todo escuro ou mal, ou seja lá a polaridade que você quer dizer, é 100%, tá? Que era para estar branquinho aqui, mas não tá muito. Então, quando você compreende que o mal também está em você, mas o bem também, aí você vai ver a predominância disso, é porque você precisa desse equilíbrio até mesmo para você sobreviver. Até mesmo para você dizer o não que você não diz. Até mesmo passar por cima das coisas que você não passa. Então, olha só. Quando a gente falar de Yin e Yang, a galera da acupuntura que gosta, né? Que tem aí uma base, né? Estuda em cima disso. Eu acho, sinceramente, maravilhoso. Essa bipolaridade, né? Dessa materialização vai acontecer na sua vida de uma forma tão intensa, tão presente, tão material, dá pra você palpar, tão palpável, é palpável, muito palpável. E aí eu vou dar algumas dicas aqui, vou falar algumas características do Yin e do Yang para ver o que você encontra aí dentro de você, tá? Precisa ter essa interação. Então, olha só, quando eu falar de Yin, eu vou falar, você já sabe que Yin é energia feminina, é energia da calmaria, né? Então, eu vou falar da lua, eu vou falar do inverno, eu vou falar da água, eu vou falar do frio, eu vou falar da noite, eu vou falar do feminino, eu vou falar da mãe, eu vou falar do passivo, eu vou falar da recepção, do afeto, eu vou falar da calmaria, do silêncio. Isso tudo você vai encontrar nesse tipo de energia.
Agora, quando eu falar do Yang, né? Tem muito mais coisa para falar do Yin. É profundo, é interior, é direito, é mais do seu lado direito, é mais suave, né? É mais maleável, é flexível. Isso tudo é do Yin. Isso tudo é o seu lado feminino. O lado que você tem mais essa interação, você é mais sensível ao olhar, você é mais empático, né? Você percebe certas coisas ao seu redor. Em contrapartida, você vai ter o Yang lá, que vai ter mais relação com o dia, com o sol, com o verão, com o calor, com o masculino, né? Que complementa o feminino, com o pai, com o positivo, com a ação, com a reflexão, com o externo, né? Com essa relação com o mundo externo, com o exterior, o fora, né? Ele é mais superficial, ele é esquerdo, ele é mais duro, ele é mais rígido. Então, tudo isso tem a ver tanto com a natureza, esses polos, como com você. Agora, como é que a gente consegue sintetizar essas informações dentro da sua vida e da sua rotina do dia a dia? Por exemplo, vamos lá. Você, profissionalmente, é uma pessoa que estuda, tem iniciativa, vai atrás, não tem problema com isso, né? Você busca melhorar, você não tem medo do trabalho, você começa a prosperar, mas você não tem muita paciência, talvez, né? Isso quando tá desequilíbrio, tá? Não tem muita paciência, talvez. Para você é praticidade, para você quanto mais fácil, melhor. Para você o volume, é a lógica, é o certo, errado é o errado, né? Para você, de repente, essas circunstâncias começam a fazer com que você perca um pouco da sua feminilidade, dessa energia da sensibilidade, da percepção, da delicadeza, tá? Talvez você esteja nesse polo em desequilíbrio. Tudo que você fala tem que ser do seu jeito, você que tem razão. E isso traz várias consequências para sua vida. Pensa numa coisa que muda, né, o seu dia e faz com que você mude o humor. Alguma coisa que alguém não faz do jeito que você quer. Aquela coisa que não foi executada da sua maneira. Sem entender o porquê não. Por que aquela pessoa não fez? Por que aquela pessoa age assim? Isso não é, para você, uma coisa agradável de se pensar. Para você, simplesmente não fez o que deveria ter feito e ponto. Só que a pessoa do outro lado, provavelmente, né, tem uma energia feminina e você atraiu essa criatura para perto de você. Para quê? Para equilibrar dentro de você esse sistema. Porque se você tá no yang, fazer dor, é calor, é viver, é fazer, você vai acabar atraindo uma criatura do polo oposto para trazer equilíbrio para sua vida. Então, às vezes você age, e a outra pessoa não sai do sofá. Você contrata um funcionário, você trabalha, ele não sabe o que fazer e ele não faz. Aí você começa a ter conflito, porque você fala, meu Deus, não é possível. Essa é a terceira pessoa que eu contrato, ou que está comigo, ou no meu casamento, ou sei lá qual é a circunstância da sua vida, que não consigo lidar, não tenho paciência com essa pessoa, não dá pra mim. Entendeu? Parece que já morreu, fica com cara de morto-vivo. Nossa, perde um negócio, não faz, enrola, fica fingindo que não tá vendo, né? E aí você não tá entendendo que quem está em desequilíbrio dessa polaridade é você. Quem está em desequilíbrio realmente a sua forma de ver o mundo, né? Você ainda não entendeu que você pode equilibrar essa polaridade, né? E que elas estão o tempo inteiro em dinâmica. Elas estão o tempo inteiro em interação. Quando você chega num polo desse, extremo, né? Aqui o feminino, mas vamos lá, o masculino em extremo, estressado no pico do gavião, na boca do leão, essa é a hora que você começa a deixar o outro lado subir. Olha só que loucura. O extremo desse polo, muitas vezes, ele aciona o seu outro polo. Você alguma vez já teve uma crise, um ataque de nervos, de raiva, queria matar um?
e daqui a pouco você começou a chorar? Ou daqui a pouco você foi lá, se arrependeu e falou mais manso, desculpa, não queria falar nada disso, não era isso que eu queria, olha, me descontrolei, você me perdoa. Alguma vez já aconteceu isso com você? Pois é, na hora que isso acontece, tá? É porque você chegou numa extremidade tão alta dessa polaridade, tá? Que você começou a dar vida. Por quê, gente? O menos frio, o menos calor, né, do Yang é o Yang. O menos calor é ele. Ele também é calor, mas menos calor. Vê se você consegue compreender. Quando a gente está falando de polaridades, parece que um está lá no polo norte e outro está lá no polo sul, tá? Pensa o seguinte, o coração, quando você vê um elétron rodando, você vai ver os pontos, né, de batida dos átrios, ventrículos e tal, você vai ver aquelas subidas e descidas, e a listagem de alto e baixo é o sistema de polaridade que traz equilíbrio. Traz equilíbrio para sua sobrevivência, para você viver, para bombear o coração, para você ter vida. Agora, mantenha esse bombeio, essa alta, o tempo inteiro para você ver a pane que vai dar no seu sistema, no seu corpo. Então, você pode ter problemas de saúde, você pode ter problemas de relacionamento, mas talvez você tenha problemas financeiros. Por quê? Porque você não age, você está na polaridade feminina, 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 esperando que a polaridade masculina surja e supra essa necessidade, tá? Pode acontecer? Pode, muitas vezes acontece. Mas você não precisa esperar essa coisa, essa situação, essa pessoa perfeita, essa pessoa que vai te salvar, tá? Porque essa energia da ação, de pôr em prática, de fazer acontecer, ela existe dentro de você. Ela é um sistema que está rodando aí dentro. E ela não está distante da outra polaridade, pelo contrário. Você pode agora entrar num processo de meditação, ou fazer uns exercícios de Tai Chi, né? O Tai Chi que te relaxa, que você entra naquela frequência, que você entra naquela tranquilidade, você começa a sentir o corpo, a respiração, e entrar nessa energia feminina, de sentir o seu interior um pouco mais. Você pode fazer isso agora. Pode aí sentar aí na sua casa e começar a fazer. Ao mesmo tempo, você pode botar um tênis, fazer um esporte, fazer uma corrida, levantar um peso e acionar essa energia também de agir, do impulso, da ação, né? De fazer, de se sentir vivo, de fazer o sangue girar, circular no seu corpo com uma potência maior. Agora, as pessoas não sabem usar isso ao favor. Elas nem sabem muitas vezes que isso existe, né? Que isso pode influenciar. Agora, faz o seguinte, se você tem uma polaridade em desequilíbrio, né? Você vive lá no alto daquela polaridade feminina, chora e espera, ninguém pode falar nada por você, tudo você leva pro pessoal, tudo. Qual é a possibilidade de você prosperar na sua vida? Ah, mas isso não tem nada a ver. É claro que tem a ver. Qual é a possibilidade, de verdade, de você começar a ter ação, tá? Agir, de colocar esse impulso seu de ação, se você não tem coragem nem mesmo de ouvir uma crítica? Se aquilo te destrói por dentro, que o seu mundo interno, ele é uma casinha lá dos 3 porquinhos, como é que é? Uma de papel, uma de palha, a outra de madeira, um negócio assim, né? Você tem uma casinha dentro de você que assoprou forte, derrubou a sua casinha. Qual é a possibilidade de você ir para algum lugar, conquistar alguma coisa por muito tempo? Provavelmente você vai chegar na metade do caminho e vai acabar voltando. Por que você vai acabar voltando? Porque a sua estrutura, né, interior está em desequilíbrio. E essa não é a culpa do seu marido, não é a culpa do seu chefe, não é a culpa do seu filho, não é a culpa do seu irmão, não é a culpa. E as pessoas tendem a colocar sempre a culpa. Ah, se eu não tivesse esse marido, eu não ia ter a vida que eu tenho. Se eu não tivesse esse filho, mas se eu tivesse outra profissão, mas se fosse outro emprego. Eu falei sobre isso essa semana.
E isso se repete aqui e encaixa perfeitamente. Se você não entende que existe um impulso dentro de você, que você precisa deixar acontecer, né? Agir, como a Sheila falou aí, né? O simpático e o parasimpático. O simpático é aquele de lutar ou fugir, eu vou e olha que não dá mais para ficar aqui parado. E geralmente a gente só usa esse sistema nos momentos mais difíceis, no momento que a gente está encurralado, no momento que a gente está no fundo do poço, né? Como é que eu vou falar, tá bom? Daqui a pouco eu falo aí. Dá para várias coisas, né? Você pode fazer várias coisas para você equilibrar, inclusive o reiki ajuda muito, tá? Ajuda muito, mas de forma consciente, eu vou falar disso daqui a pouco. Se você não entender que você tem essa energia, também não vai adiantar nada, não vai fazer sentido nenhum. E agora eu só quero que você faça um exercício. Faça um exercício. Pense em 3 pessoas que vocês conhecem e tentem classificar as ações delas e falar, nossa, minha mãe é totalmente yang, ela é totalmente energia masculina. Meu pai é energia feminina pura, agora eu entendi. Entendi porque eles acabam ficando ali, né? Um tem o poder de agir, o outro fica paradão. Ou ao contrário, ou quando as duas energias são polaridades iguais, vai dar choque o tempo inteiro, tá? É quando as relações começam a ser um pouco conturbadas, né? Ou uma com a energia muito baixa, um já tá embaixo, outro leva mais para baixo ainda, ou então começa a dar choque sem parar. Por causa dessa polaridade, tá? Por causa desses pontos de equilíbrio e desequilíbrio que faz com que a gente tome ações de forma inconsequente, ou inconsciente, desculpa, inconsciente. Muitas vezes a gente erra, tá? Sem saber por que tá errando. Tem alguma coisa dentro de você que fala que não é pra você brigar mais tanto, que é pra você segura a onda, calma, mas você quer ir lá gritar, eu não aguento, não consigo levar isso pra cá, não vontade de matar um... né? Uma expressão dessa energia, como ela é forte em você, como que ela se apresenta através das suas situações, né? Mas pensa o seguinte, por exemplo, se você precisou usar dessa energia como forma de sobrevivência, você tem um padrão. Tem um padrão dentro de você, tá? Isso não quer dizer que tá errado, mas você tem uma tendência talvez mais para ação ou mais para esperar que as coisas aconteçam. E isso aí é uma das características da formação da sua autoimagem. É uma das coisas que você pode mudar quando você compreende a sua programação mental. Olha só que legal. Se você passou muitas dificuldades na sua vida, ao decorrer da sua infância, né, os problemas de família, de tudo que você viveu e você precisou ser forte, você precisou agir, você precisou lutar, existe uma tendência que você tenha energia masculina em evidência. Você não suporta muito as pessoas muito paradas perto de você, pessoas devagar, que parece parasita mesmo, você pede, a pessoa não faz, você começa a reclamar, né? Esse é um padrão que você foi programada. Dentro da sua autoimagem existe essa programação. Existe. Então você faz isso já com coisas que não precisa. Você usa dessa energia de forma exagerada. Tudo para você é uma tempestade no copo d'água. Opa, tem um desequilíbrio aí. A mesma coisa ao contrário. Quando se tem uma energia, né, feminina em evidência, em destaque, também vai ser desse jeito. Talvez a proteção que a pessoa precisou criar foi ficar em silêncio, calada, quietinha. Quanto mais calada, mais quietinha, menos problemas ela arrumava. Menos crítica, menos prejuízo. Então, a pessoa cresceu nesse padrão e ela desenvolveu dentro dela, né, essa predominância de energia. Não é que você precisa mudar quem você é. Ah, eu gosto de ser assim, agora eu vou ter que... Não é sobre isso. É sobre você trazer para a sua vida uma palavra que é o equilíbrio. Equilibrar as coisas. Nem tanto em um, nem tanto no outro. Nem ferro, nem fogo. Sabe? Tem tudo que a pessoa fala é ferro e fogo. Na verdade, nem ferro e fogo, nem água, gelo o tempo inteiro. Tem coisas que
Eu vejo, principalmente na transformação da consciência, principalmente nas pessoas que estão evoluindo, nem as pessoas da mentoria, eu falo sempre, eu bato a mesma tecla, tá? Como a gente está no processo de evolução, nós temos uma tendência, tá? É uma tendência a falar assim, não, calma, agora eu tô evoluindo, deixa, isso aqui eu não vou mexer. E aí a pessoa começa, né, a entrar nessa vibe de deixar tudo pra lá. Deixa tudo pra lá, eu não vou me esquentar com isso. E não é sobre isso que a evolução fala. A evolução não fala pra você ser omisso, permisso. Não é sobre isso, não. Isso aí eu posso te falar com toda certeza. Na hora que você tiver que dar o seu não, tem que dar o seu não. Porque senão você não evoluiu. Mas agora eu tô evoluindo, eu tô entendendo que eu não posso ser grosso. Ser grosseiro, ser grosseira é uma coisa. Outra coisa é você ser idiota. Outra coisa é você ser bobo. Outra coisa é você se fazer de, né, fingir que as coisas não estão acontecendo na sua frente. Aí não, aí você tá realmente em desequilíbrio mesmo. Porque, gente, vamos lá, não é sobre isso. É sobre ser justo, é sobre refletir, é sobre empatia, é sobre se colocar no lugar do outro. É sobre isso, tá? Então, muitas vezes no seu ponto pico master de estresse, de desaforo, né? Você não consegue lidar com essa energia que te toma da cabeça aos pés, né? E você não entende por quê. Porque você foi programado, o seu sistema nervoso ele está agindo de acordo com a percepção. Se alguém fala uma coisa pra você que desagrada e te lembra alguma coisa que você já precisou entrar no sistema de luta ou fuga, pronto, acionou um gatilho mental na sua cabeça e você começa a ficar irritado sem motivo aparente. Sem motivo aparente. Então, na hora que a gente compreende, gente, que a gente tem essa capacidade de equilibrar tudo isso na nossa cabeça, aí é a hora que eu falo assim, pera, existe um lado meu flexível, existe um lado meu afetuoso, existe um feminino em mim, né? Existe esse feminino em mim, eu quero deixar ele sair? Ou eu ainda vou ficar nesse padrão de autodefesa, de sobrevivência? Porque esse é um padrão de sobrevivência, tá? A gente não faz isso porque a gente quer, mas automaticamente, se você aciona esse padrão, a sua mente, o seu subconsciente detectou algum tipo de perigo, algum tipo de ameaça. E aí você fica reproduzindo, você fica refém disso. Então, olha só, uma das deficiências, do desequilíbrio, né, dessas energias, você vai encontrar o seguinte. Quando você vê uma pessoa na energia masculina, em excesso, em desequilíbrio, tá? Você vai perceber que essa pessoa pode ter um pulso acelerado, tá? E entra bem característica do sistema nervoso mesmo, do sistema autônomo, do simpático. Pulso acelerado, língua avermelhada ou amarelada, rosto, olhos mais vermelhos, né? A pessoa vive num sentimento de frustração, de raiva, ela é raivosa, né? Aumento do apetite, tá? Essa pessoa tem muita fome, muitas vezes nem é fome, é vontade de comer, ela precisa colocar essa energia em algum lugar, ela tem essa necessidade, e como ela às vezes não entende que ela está nesse processo automático, ela come, ela despeja toda essa emoção, toda essa raiva, toda essa situação que ela está sentindo na comida. Tá? Pode acontecer. E aí a deficiência do Yin é o contrário. Pulso lento, língua pálida, azulada, rosto mais inchado, olho inchado, né? Você vai ter um edemazinho na face, assim. A pessoa tem falta de apetite, desânimo, vive desmotivada. Você chama ela para fazer uma coisa, ela nunca quer. Aquilo para ela é um saco, ela não tem paciência. Ela passa o tempo inteiro deitada, vendo televisão, vendo série, vendo filme. Ela prefere isso do que interagir com outras pessoas. Ela não gosta muito de conversar, sabe? É um sistema que a pessoa sobrevive, não entende que está em desequilíbrio, tá? Enquanto a gente não entender que o certo é o equilibrado, enquanto a gente não entender quantas coisas interferem nessa nossa forma de lidar com o mundo, com o nosso mundo interior, a gente vai ficar sendo refém sempre.
de um relacionamento, né? De uma amizade, de um chefe, de um trabalho, de um funcionário. Ah, não vou mandar ele embora, ai meu Deus, como é que vai ser? E a família dele? Ai meu Deus, eu não tenho coragem. Mas aí, né? A pessoa não produz, ela é improdutiva, você é toda sensível por dentro, né? Em excesso, não usa o racional. Muitas vezes aquele impulso de agir, você sofre mais do que a pessoa não tá nem aí, né? E aí você entra em desequilíbrio em várias áreas da sua vida. Isso não tem como não repercutir na sua prosperidade. Não tem como, de verdade. A pessoa que não age, a pessoa que não tem um impulso, a pessoa que não arrisca, a pessoa que não tem o nível de frequência da coragem, ela não está, né, conseguindo ativar essa polaridade da energia masculina. Isso precisa ser proposital. Naquela hora que você tá com sono, vontade de dormir, mas você tem que fazer aquele negócio, cara, dá um pulo da cama, dá um pulo e fala, não, pera que eu vou fazer isso aqui agora. Essa é uma das coisas que você tem que ter, tá? Para você começar a mudar esse sistema, que é a consciência de que essa energia, ela existe e que ela interfere na sua vida toda, tá? É aquilo que você fala que vai fazer e nunca faz. É você vendo, por exemplo, você tem uma pessoa do seu lado que fala, vou abrir meu negócio. Você tá ali com o seu negócio lá, um mês, você tá com aquele negócio ali. Aí você já tá com o seu negócio 1 mês, 6 meses, aí vem alguém, abre e começa a prosperar e vai. E você fala, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Porque você tá esperando o cliente chegar, você tá esperando alguém te ligar para pedir informação, enquanto o outro tá fazendo movimento, tá contratando pessoas para ajudar, tá gastando, tá investindo, tá se arriscando, tá mexendo, e o negócio começa a fluir. Porque é um reflexo da pessoa, energia para você usar na hora certa. É a sensibilidade para você usar na hora certa. É uma sensibilidade também, energia feminina, para você usar na hora certa com os seus funcionários dentro do seu estabelecimento. O seu cliente também. Isso é maravilhoso, gente. Isso é libertador. Todas as vezes que você entender que você vai poder acionar um polo da energia ou o outro, para você poder lidar com as situações da vida, opa, tem uma confusão acontecendo na minha frente. E aí? Eu vou cair igual um leão em cima dessa briga, vou tentar pegar o meu pedaço da presa ou eu vou voltar para o meu centro e vou falar, calma, eu preciso, o que está acontecendo ali? Aí a energia feminina entra. A energia da sensibilidade, a energia dessa percepção mais interna, mais acalentadora, né? Mais frieza, muitas vezes, tá? Parece que não, mas é. Então, assim, gente, olha, alguém me perguntou aí o que tem que fazer, né? O que tem que fazer para poder equilibrar? Olha, tem várias coisas que você pode fazer. Primeira coisa, eu já falei, que é você ter consciência de que isso tá acontecendo e que a pessoa que você atraiu aí, seu cônjuge, né? Provavelmente você se dá muito, muito bem com ele ou muito, muito mal por causa das energias que estão desequilibradas ou estão se complementando, tá? Ok, pode ser. Mas pensa no seguinte, sempre que você encontrar, né, um desequilíbrio dessa energia, você pode, primeira coisa, silenciar um pouquinho toda essa confusão mental que começa a aparecer. E como que você silencia? Você silencia com uma meditação. Calma, que eu posso fazer isso de forma intencional. Mesmo que você medite para tomar uma ação. Não tô falando que é para meditar para você ficar quietinho. Você vai meditar para você colocar as ideias no lugar, acalmar, esvaziar a mente. Daqui a pouco, quando você volta, você vem com outra percepção, mas você sabe que você precisa agir. Então, a meditação é um dos pontos que você pode usar, tá? Nesse processo de ajudar esse seu sistema a equilibrar novamente. Então, iniciar um processo de meditação. Mônica, eu não consigo meditar, já tentei várias vezes, minha cabeça não para de falar, eu lembro do problema, eu lembro da mosca, a mosca passa aqui, eu lembro da conta papagaio, eu lembro do não sei o que alguém falou. Calma, é um processo, tá? É uma das coisas que você pode fazer, mas você pode começar a fazer exercícios com mais tranquilidade, um alongamento, um yoga, um tai chi, tá? Exercícios que vão trabalhar mais a respiração, exercícios que vão te ajudar nesse processo de conexão com você. Primeira coisa que você pode, tá, iniciar
para trazer isso para sua vida, né? E entrar nesse sistema de autorregulação. Mas olha, você pode pegar sol. Sol é a energia do sol. Ela vai estimular a sua ação, tá? Então, se você tá muito parada, muito na cama, muito sem energia, vai pegar um sol, vai caminhar de manhã, vai deixar esse hormônio ser liberado no seu corpo para te ajudar. Você vai ver que só o fato de você ir, de pegar o solzinho, de começar a caminhar, você vai liberar uma quantidade de hormônios. Esses hormônios vão beneficiar o seu sistema e você vai ter mais disposição para agir caso você esteja na energia yin, na feminina em excesso, sabe? Procrastinando demais, preguiça demais, né? Botando desculpa para tudo. Essa é uma das coisas que você pode fazer e funciona, tá? Super funciona. Você pode começar a fazer isso amanhã, que você vai ver a diferença, tá? E intencionalmente, olha, hoje eu vou começar o meu dia assim porque eu preciso produzir, né? E pode ser que você fique um pouco cansada no primeiro dia por falta de costume, tá? Pode ser, mas pode ter certeza que isso vai te ajudar a ter mais impulso para agir. É uma das coisas que você pode fazer. Pegar sol, né? Caminhar e meditar. E outra coisa que você pode fazer, tá? Que faz muita diferença, é controlar o alimento que você ingere. Você sabe muito bem, você deve ter ouvido falar na vida, né? Que dependendo da comida, dependendo do alimento, o seu corpo ele fica mais lento, mais sonolento, o metabolismo desacelera, você tem mais vontade de deitar, né? Você tem mais vontade de ficar parado, mais ainda. Então pensa, você só vive deitado, você vive procrastinando a sua vida, e aí você vai lá e come um biscoito de chocolate. Aí você vai lá e come, sei lá, um misto quente, um hambúrguer, uma fatia de pão, feijoada, come estrogonofe com não sei o que, e você só come isso. Só come isso, e aí cada vez mais cansado, cada vez mais lento, cada vez mais preguiça. Ah, eu não tenho vontade. Ah, eu não quero fazer. E aí você só está retroalimentando esse sistema que só precisa que você esteja mais em desequilíbrio ainda para que você continue do jeito que você está. Porque como o sistema ele é automático e ele quer economizar energia a todo custo, né? Você começa a retroalimentar de forma inconsciente e não consegue sair desse padrão. Então, assim, mudar a alimentação, chegar ao corpo mais próximo do equilíbrio da natureza é o que vai te dar uma força. Se você só fizer um dia de mudança de alimentação, tenta fazer um dia. Tenta de verdade. Faz um dia de alimentação certinha e acorda prestando atenção na disposição que você vai ter no dia seguinte. Faz esse teste. Depois você me conta aqui, tá? Faz esse teste. Então, começa a se alimentar melhor e percebe que o seu corpo vai ter uma energia diferente, tá? Tira o pão, tira o açúcar, né? Começa a ter um alimento mais leve, mais orgânico, mais perto do que é natural, tá? Menos enlatados. Faz isso, faz uma experiência. Eu não tô aqui ditando nutrição, não. Quem sou eu para isso, tá? Mas que funciona, funciona. Então, olha só quanta coisa você pode fazer para mexer na sua energia. Você pode tanto de forma interna, né? Meditar, mexer com sua consciência, como de forma externa, que é a colaboração dos alimentos ao seu favor. Você tem ideia de que a energia masculina, a energia feminina está dentro de você e que você pode aumentar uma delas ou equilibrar ou usar de forma intencional devido às suas escolhas? A técnica que você usa, aos 30 minutinhos de caminhada de manhã, ao sol que você pega, a relação que você tem com a comida, o tipo vamos dizer, de filme, o alimento que você dá para sua mente. Tem noção do quanto que isso influencia na sua vida? O tipo de sono que você tem? O seu sistema todo desregulado? Meditação, alimentação saudável, atividade física e sol? Sim, também, né? Eu falei mais alguma coisa. Falei caminhada, meditação, falei o tai chi,
né? Tai Chi te ajuda muito, ou pode ser outro exercício, tá? Aí você tem que ver qual é o sistema que você quer ativar. Se você quer um sistema, você quer aumentar a sua produção, o seu poder de ação, ou se você quer desacelerar um pouquinho, tá? Então, a pessoa que ela é muito agitada, quando ela faz a meditação, muitas vezes ela reclama que ela não consegue. No começo, então eu indico o Tai Chi, exercícios de yoga, tá? Ajudam demais, demais. E o exercício físico, né? Seja ele qual for, que conecte você a você mesmo, que traga esse autoconhecimento, a autopercepção, né? Vai te dar muita noção da hora que você tá se sentindo, acordou um pouco mais cansada porque ontem você não comeu tão bem. Acordou um pouco mais cansada porque você se conectou em um lugar que estava muito agitado, muita falação, muita fofoca, e aí agitou você e você já tem uma tendência a entrar naquele sistema, tá? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas isso tudo você precisa entender que você foi programado. Seu sistema nervoso foi programado para você agir do jeito que você age. Então, assim, calma, dá para mudar. Dá para mudar. Então, por isso que a consciência de que isso pode ser mudado é a primeira coisa. Agora, dizer que você vai fazer, que é fácil, aí eu já não posso garantir, porque isso não depende de mim. Pelo menos não aí, você desse lado e eu desse lado. Na mentoria eu pego no pé, eu dou uma de louca, eles já me conhecem, já sabem. E aí eu consigo ter controle. Mas tirando isso, gente, assim, eu posso ajudar falando, né? Mas informação por informação, você vai ver um monte aí na internet. Tem gente que tá com a cabeça desse tamanho, com overdose de tanta informação e não põe nada em prática. Não pratica o que aprende. E isso não tem aprendizado verdadeiro. Tá? O aprendizado verdadeiro, ele vem com a experiência física, vem com o seu, com a sinapse, né? Às vezes você tá vendo alguém e você, aprendi, por ali eu não vou. Ok, esse tipo de aprendizado. Mas a experiência da mudança, tá? Do comportamento cerebral, da plasticidade, da interação entre os neurônios, acontece quando você vivencia. Vivenciar aquilo muda o comportamento do seu cérebro. Tá? Então, vivencia a meditação, vivencia uma alimentação melhor, vivencia amizades saudáveis. Presta atenção naquela pessoa agitada que vem perto de você, só conta coisa ruim. Ela tá nesse sistema, tá? É automático, a pessoa não sabe, não é culpa dela, mas você pode escolher se você quer ficar perto dessa pessoa ou não, tá? Então, assim, não briga com o seu cônjuge, não fica tentando fazer com que ele fale. Tem que falar, você tem que conversar comigo, fala comigo. Não, você não tá entendendo, é um sofrimento para essa pessoa, tá? Não é porque você tá sabendo essas informações que você vai chegar e vai querer que a pessoa mude de uma hora para outra, não é isso. É um sistema, é uma programação. Isso aconteceu ano após ano, após ano, após ano, para que essa pessoa haja do jeito que ela age hoje. Então, não é justo. Não é justo você querer que a pessoa mude só porque você quer. Ou porque a pessoa é parada e você não consegue lidar com isso. Mas ela pode melhorar. Pode melhorar as atitudes, tá? Parar de ficar esperando e agir. Que isso é bem o perfil do Yin, tá? O homem com a energia feminina, ele não arruma nem, não troca nenhuma lâmpada. Sabe, o negócio tá caindo na frente dele, ele, não sei o que, limpa pra mim, pega pra mim, ele vai falar que vai fazer e nunca faz. É um negócio muito doido, porque a mulher, geralmente, né, a parceira dessa pessoa, ela não tem muita paciência, não. Ela pega, ela mesmo faz, ela mesmo abre, ela mesmo tira, tá? E aí você vai vendo que isso é disfuncional, muitas vezes porque a mulher espera que isso venha do homem. Mas se vocês se atraíram, né, é porque vocês estão em ressonância, vocês estão se complementando de alguma forma. Aí você pode falar, mas eu não quero isso pra mim, não. Eu quero, então, diminui um pouquinho essa sua polaridade da energia masculina que tá lá em cima, tá? E aí você arrumou uma pessoa do lado oposto que também tá com a energia feminina lá em cima. E aí vocês estão assim, ó. Você tá no masculino, ele tá no feminino, vocês estão se complementando. Tá? Tudo que ele precisa, ele encontra em você. Tudo que você precisa, de uma certa forma, a calmaria tá nele. Então, esse desequilíbrio é quando você tem uma pessoa do seu lado que tem a mesma energia que você. É complicado. É muito complicado, tá? Porque
porque aí você começa a bater de frente, o negócio começa a dar enrolado. Mas, gente, olha, isso é só uma informação que você pode sintetizar na sua vida. Isso é só uma informação que você começa a ficar mais presente, o nível de consciência vai subindo, tá? Mas mudar o outro é um negócio que realmente eu não indico que você faça. Não tente mudar o outro, tá? Passa a livezinha pra pessoa, assim, de forma despretendida, mas não tenta mudar o outro, não, você vai se frustrar muito. Muda você, muda essa polaridade. Se você quiser que a outra pessoa mude, você que tá com o polo, de repente, muito lá em cima, baixa um pouquinho a sua energia masculina, ou aumenta um pouquinho a sua energia feminina, equilibra isso dentro de você, que a outra pessoa ela vai ser obrigada a se mexer. Se você não faz mais nada, ela vai precisar fazer, tá? Então, deixa isso presente, sabe? Traz isso pro presente e, assim, não desiste, não. Não desiste, não. Não desiste da pessoa que você ama por causa disso. Não larga tudo pra lá, porque esse é um impulso, tá? Que a gente tem. Mas se o ser humano por trás daquilo ali, você tem fé nele e vê que ele quer mudar, né? Não abre mão das coisas assim tão facilmente, não. Porque às vezes é só um refúgio nosso, né? Sair de uma situação e entrar em outra. Então, se você realmente tem sentimentos, se você acredita no que você está vivendo, no seu trabalho, não desiste das coisas assim, não, porque isso pode ser mudado, tá? O seu resultado pode ser incrivelmente melhor em termos de prosperidade, principalmente quando você age, tá? E não é agir de forma inconsequente, não. Ação, criatura, ação. Age e espera que o universo vai te retribuir. A Luciana colocou aqui, mudança leva tempo, atitude é algo individual, não pode ser imposto a outra, exatamente. Até porque, olha, Luciana, eu vou te dizer, dá uma dor de cabeça, um estresse tentar fazer isso, sabe? É isso, pessoal, eu não sei se vocês estão com dúvida, mas olha, é um tema muito mais profundo, tá? Muito, 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 muito. Se você pensar que se existe a pobreza, existe a riqueza, se existe a doença, existe a saúde, existe o rico, o pobre, existe o dia, a noite, o bom, o mal, a polaridade é a mesma coisa que uma moeda, que eu acho que tem uma moeda aqui. Ó, são os dois lados de uma coisa só. Então, você vai encontrar isso aí em uma moeda, são dois lados de uma moeda. Então, toda vez que você estiver num polo muito lá embaixo de um polo, pensa que tem um lado muito maior do outro lado também. Se tem um lado ruim, tem um lado bom da coisa. Então, procura pelo lado bom desse polo que você está vivendo, tá? E você vai prosperar quando você entrar em equilíbrio. Se você ficar bem mais pertinho da linha de equilíbrio, você vai estar bem feliz, tá? Ficar nas extremidades absurdas traz uma consequência muito louca. Então é isso, ó. Quando você muda, automaticamente as pessoas ao redor vão mudando também, através da sua. Ou elas mudam, ou elas se afastam, tá? E aí já não é um problema seu. E se ela quiser mudar, ela muda. As pessoas não querem mudar, gente. Não querem, tá? Esquece isso. As pessoas gostam de mudança, mas elas não estão dispostas a mudar elas mesmas. Elas gostam de mudança, mas mudar elas mesmas, elas não estão dispostas. Ela escuta, o discurso dela é lindo, ela sabe tudo. Eu fico olhando, prestando atenção. Ela sabe, ela conta ali do universo, ela fala que fazer o próximo, não fala mal, positividade. Na prática, você ganhou uma coisinha a mais que ela, amanhã ela nem tá olhando no seu olho mais, porque fere profundamente a pessoa. Então, assim, a mudança do outro vai acontecer na hora que o outro permitir. Ou ele muda, porque ele não aguenta viver mais daquele jeito, e aí é pessoal, ou ele se afasta. E aí é uma escolha da pessoa, né? Então, gente, olha, espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo, tá? Eu sei que eu tô fazendo essas lives, tinha um tempo que eu não fazia. Quem participou da maratona que eu fiz, que deu aquela revolução toda, né? Hoje eu não tô trazendo isso só por trazer. Eu sei que tem um passo a passo para isso. Hoje eu tô muito mais experiente na mudança, na transformação das pessoas. Mas olha só, se você não decidir mudar de verdade, a mudança não vai cair do céu, tá? E você vai ficar rodando, porque a sua autoimagem de base, de programação, vai sempre te passar rasteira. Você sempre vai ter uma ideia racional, vai racionalizar para falar, isso aqui não vou fazer. Isso aqui nem é a hora, isso aqui não sei o quê, mas o fulano é tão legal, não posso fazer isso com ele.
A racionalidade vai te dar uma rasteira e você vai continuar na mesma autoimagem, tá? Essa autoimagem é entranhada, é genética, ambiental, é da sua infância, é dos seus ancestrais. É um negócio muito doido, tá? Que você só consegue transformar com tempo e com orientação. Com orientação, senão tem uma hora que você quer desistir. Então, assim, gente, tome a decisão de que desistir não é uma opção. Não pode ser uma opção na sua cabeça, tá? É impossível você desver tudo que você tá vendo aqui. Tudo que você vê em termos de transformação. Se você for aquela pessoa das palavras bonitas, né? Cuidado, tá? Não tenta mudar o mundo não, porque quando a gente começa, a gente quer mudar o mundo. E isso não funciona. Muda você primeiro, dá um trabalho danado mudar a si, mudar o pensamento, mudar por que você tá julgando o outro. Muda você primeiro. Na hora que você estiver forte, aí você vem, né, dar a mão pro outro para subir também, porque senão você fica. Tem gente que é tão pesada, ela é tão pesada, você quer ajudar, a pessoa não quer, você fica ali, quando você vê, você voltou lá pra casinha que você estava anteriormente. Então, assim, não deixa não. Cuida de você, faz isso por você. E você vai ver que você vai ser julgado, você vai ser chamado de prepotente, de arrogante, tá se sentindo, olha só como é que é metido, agora tá achando... Não é sobre isso, não. Tá? As pessoas, elas não estão acostumadas com essa nova versão sua. Então, na hora que você muda, algumas coisas você nem se importa mais, elas começam a estranhar. Então, elas precisam julgar. Elas precisam entrar nesse limbo, né? E ficar ali fomentando. E se você não tiver forte, você cai para agradar o outro, tá? Que tá ficando para trás. Então, todo mundo pode. Não tem essa exceção de pessoas, não tem isso, tá? Isso não é real. Mas, ao mesmo tempo, né, é opcional e cada um faz a sua escolha, tá bom, pessoal?